Nação Corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas. E neste vídeo eu te falo sobre Paul Pogba, liberado da punição antidoping. A partir de hoje, o jogador pode jogar para qualquer time de futebol. Será que existe negociação do Corinthians? Ainda existe o sonho do jogador vir para o Timão? Vou te falar neste vídeo. Vamos falar também sobre convocações. Muitos jogadores do Corinthians convocados pode atrapalhar a final do Paulistão do Coringão. Vamos falar também sobre proposta para o Rodrigo Garro do Zenit, que se mantém de pé. Vou te contar o que o jogador acha, a perspectiva e se Garro fica no Corinthians ou não. Cara, tem muita informação para você nesse vídeo. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, totalmente gratuito, você não vai pagar nada por isso. Combinado, fiel? Deixa o like, se inscreve. Bom, fiel, Corinthians classificado para a final para pegar aí Palmeiras ou São Paulo. Corinthians que aguarda Palmeiras e São Paulo no jogo de hoje, que deve acontecer às 9h30 da noite. Vitória importante dentro da Neoquímica Arena, onde o Corinthians aí consegue unir novamente os seus jogadores, tá? Apenas um detalhe importante que devemos mencionar neste vídeo é que não ouvimos a mídia comentar muito sobre isso, né? Porque a mídia gosta de comentar quando o time está indo mal, quando há discussões, eles conseguem fazer tumultuar um assunto que nem é tão grande assim. Principalmente em relação à briga que aconteceu no vestiário lá no Equador, tá, fiel? Eu não vi a mídia falando que o Corinthians, os jogadores comemoraram bastante no vestiário. Eu não vi eles comentarem que o Memphis e o Garro se abraçaram. O que a gente vê eles comentar é que o Garro tá chateado com o Memphis por causa da camisa número 10, e que o Garro tá chateado, e que o Garro quer sair do Corinthians. Mas eles não comentaram que o Garro e o Memphis deram um abraço no gol do Garro, que no vestiário os jogadores se abraçaram, se mostraram bastante unidos. E isso a gente não vê a mídia comentar, né? A gente só vê a mídia comentar coisas ruins que acontecem, polêmicas absurdas para gerar cliques e likes. Quando são coisas boas que acontecem, a união do grupo, o grupo se reunindo e o grupo chegando forte para uma final de um Paulistão, a gente não vê a mídia falar. Pelo contrário, a gente vê um Corinthians que dominou o Santos, não deixou o Santos jogar, apesar do gol do Tiquinho Soares, e aí eles conseguem tentar tirar os méritos do Corinthians, falando que perdeu de 3-0 lá, que não é bem assim, que o Corinthians jogou uma péssima partida. Fiel, o Corinthians jogou mal, tá? Mas o Corinthians se classificou, é importante, não deixou o Santos jogar. Detalhe importante, tá? Detalhe bastante importante, com os destaques aí para Yuri Alberto, Garro, que não estava jogando bem, mas conseguiu ser um jogador decisivo, porque o jogador craque é assim, eles são decisivos em apenas uma oportunidade. Se deixar, se não marcar, eles resolvem a partida em apenas uma bola. É uma bola que eles precisam para decidir o jogo, e foi assim que aconteceu com o Memphis, que deixou o Yuri na cara do gol, com o Garro, que fez um golaço, e aí o Corinthians chegando forte na final do Paulistão e chegando forte quarta-feira para enfrentar o Barcelona de Guayaquil. Então o que eu trago para vocês aqui, Fel, que o Corinthians está unido, o grupo está forte, está junto, e aquelas polêmicas que aconteceram já ficaram para trás. Já passaram uma borracha, porque os jogadores no vestiário comemoraram bastante, isso é informação, não é opinião, se abraçaram bastante, comemoraram bastante essa classificação que veio na hora certa para unir esse grupo novamente, certo? Comentem, porque eu quero saber a sua opinião. E também sua opinião sobre essa mídia lacradora, porque esse tipo de informação eles não dão, né? Apenas falam quando sai em polêmica. É interessante e de se pensar por que essa mídia é tão anticorintiana assim. Certo, fiel? Vamos seguir aqui com informações, porque tem muitas informações para trazer para vocês, tá? Ó, foi detectado no Yuri Alberto uma, não é lesão, mas deixou bastante machucada a região onde o Zé Ivaldo, aquele cara criminoso, né? Foi um carrinho totalmente criminoso que deu no Yuri Alberto, tá? Há uma luxação, o Yuri Alberto já trabalha com fisioterapeutas para estar apto para quarta-feira. Então o jogador não deve descartar o Corinthians, porque não foi detectada lesão, mas foi detectado sim uma luxação no local, onde o jogador já faz tratamento com compressas de gelo e também com fisioterapia, tá, fiel? Para estar totalmente apto para a partida aí contra o Barcelona de Guayaquil. E o Yuri Alberto tem sido de grande importância para o Timão, então é óbvio que o nosso centroavante aí tem que estar apto para jogar contra o Barcelona na quarta-feira, tá, fiel? E não para por aí também, porque temos muitas informações aqui referente ao mercado da bola. Antes da gente falar de Pogba, quero trazer uma informação importante para vocês referente a convocações. É isso mesmo, tá, fiel? Porque Romero potencialmente será convocado para a seleção do Paraguai, José Martínez já foi convocado para sua seleção, Félix Torres já foi convocado para a seleção do Equador, que ele representa, então o Corinthians terá Memphis, provavelmente será convocado para a seleção da Holanda, então teremos aí Romero, José Martínez, André Carrillo,
Memphis, aí o Corinthians vai ter 4 jogadores, no mínimo, de 4 a 5 jogadores convocados para suas seleções. O que acontece no caso dos jogadores? Tirando o Memphis, que lá ele vai jogar o seu jogo no dia 23, e o Corinthians disputa a final no dia 25 ou dia 26, tá, fiel? Eu acho que é no dia 26, que vai cair numa quarta-feira a final. Então ele vai estar liberado. Acabou o jogo, ele vem pro Brasil, pronto, acabou. Vai dar tempo dele descansar. O problema são os outros jogadores, que vão jogar no dia 25 e o Corinthians joga a final dia 26. Então os jogadores não chegarão, os principais jogadores do Corinthians não chegarão com seu ápice físico, né? Não vão chegar aí de partidas, porque são jogadores considerados titulares nas suas seleções e vão chegar cansados, porque eles vão jogar no dia 25, acabou o jogo, já pega um avião, vem pro Brasil para jogar a final pelo Corinthians. Mas pelo menos vão estar em campo, né, fiel? Que é de grande importância, mas sim há o perigo aí dos jogadores chegarem aí bastante fadigados para esta partida. Importante um reforço muscular, importante que o Corinthians aí trabalhe muito bem com esses atletas para não virar atletas muito cansados para esta partida. Aí não tem o que fazer, né, fiel? Se fosse o Flamengo conseguia adiar esse jogo aí para 2, 3 dias à frente. Assim como fez na Copa do Brasil quando teve seus jogadores convocados, né? Mas aí é o Flamengo, né? Estamos falando aí do dono do futebol brasileiro, né? Porque a CBF, a Federação Paulista, qualquer coisa, tirando a Federação Paulista, que é times estaduais aqui de São Paulo, né, fiel? Mas o Flamengo aí com a CBF consegue qualquer tipo de coisa. Consegue adiar seus jogos, consegue antecipar, consegue fazer o que quiser. E o Corinthians pode entrar com qualquer pedido lá que não consegue adiar o jogo, porque o Flamengo manda aí na CBF, tá, fiel? Então não é o caso do Corinthians. A gente vai ter que jogar com esses jogadores, sim, cansados, porque eles são considerados titulares. Quero que vocês comentem para mim saber a sua opinião. Informação importante sobre Rodrigo Garro, quero que vocês prestem muita atenção. Tá vendo, fiel? Aqui nesse canal é assim, não tem enrolação, não tem piadinha, não tem blá blá blá. Aqui é informação atrás de informação, por isso que eu reforço aqui e peço humildemente para você não esquecer de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Porque Rodrigo Garro deu uma entrevista falando sobre a proposta do Zenit que chegou para o jogador após o jogo Corinthians e Santos pela semifinal, tá? O jogador falou que chegou a proposta, porém ele está focado no Corinthians, entende a importância dele no Corinthians, a família dele está feliz no Brasil, segundo o jogador, e o jogador disse também que ficou muito feliz com a homenagem que o Corinthians fez quando ele recebeu a 8, tá, fiel? A camisa 8, já colocando uma borracha em cima dessa camisa aí, que foi tirada a 10 do Rodrigo Garro. Houve uma insatisfação, com certeza, mas não um rancor, um ódio a ponto dele sair do Corinthians por causa disso. Rodrigo Garro poderia sair do Corinthians, sim, por causa da proposta do Zenit, que foi muito atrativa, tanto para o Corinthians, tanto para o jogador, que iria ganhar mais de 2 milhões lá. O grande problema dessa proposta do clube russo é que ela está de pé até a metade do ano. Pelo menos foi isso que gerou aí a última repercussão, a última proposta do Zenit. O Corinthians não aceitou, o Garro compreendeu, mesmo que um pouco chateado, porque é o salário da vida dele, é um jogador ainda que não está com seu pé de meia definido, é um jogador ainda que nunca recebeu uma proposta de um salário desse na sua vida no futebol. Então, quando você recebe uma proposta para ganhar mais de 2 milhões, fora a luva que o jogador ganharia só para ir, obviamente que isso chama bastante atenção e o jogador queria ir. É informação, tá, fiel? Então, é uma proposta atrativa para o jogador que o Corinthians não vai conseguir cobrir. O Corinthians não vai conseguir oferecer aí 2 milhões e 200 para o Garro continuar no Corinthians, já que o Corinthians tem salários tão altos do clube. O Igor Coronado, que era para voltar a ganhar 1 milhão e 400, não voltou, tá ganhando 2 milhões. Inclusive, estou apurando mais informações para saber o porquê que não abaixou, sendo que o combinado era baixar. E o Yuri Alberto ganha 2 milhões e mais um pouquinho. O Memphis ganha aí quase 5 milhões se cumprir todos os requisitos de contrato. Se ele conseguir cumprir todas as metas, o salário dele quase chega a 5, mas hoje é 3 milhões e meio. Aí imagina o Garro ganhando mais 2 milhões e 200. Seria aí para o Corinthians chegar na proposta que o Zenit ofereceu, seria muita grana envolvida e o Corinthians aí não teria condições financeiras de dar um salário de 2 milhões e 200 para o Garro, tá, fiel? Então o problema se repete para o meio do ano, porque Rodrigo Garro, a proposta do Zenit foi o combinado que continua de pé. Então na hora que chegar no meio do ano, a proposta do Zenit vai se manter de pé. E com o Garro fazendo gol, o Garro voltando ganhando confiança, e se o futebol dele aumentar mais, se o futebol dele melhorar mais, pode chegar no meio do ano e piorar a situação. O Zenit pode aumentar a primeira proposta que ele fez inicial
para o Rodrigo Garro e o jogador tem a chance de sair do Corinthians. Então, se ele quase saiu, se a vontade dele era sair, a proposta continua de pé no meio do ano, com a segunda janela de transferências do Brasil aberta, é claro que existe uma possibilidade do jogador sair. Tá muito cedo, não vou cravar se o jogador vai sair ou não. O que há é um desejo do Rodrigo Garro para uma situação melhor financeira para ele e para sua família, e uma proposta que ainda não caiu, uma proposta que ainda continua de pé para o jogador se transferir para a Rússia no meio do ano. Então, quando chegar no meio do ano, o Corinthians vai sofrer uma segunda guerra, uma segunda batalha fora dos campos. É conseguir manter o mesmo time para dar sequências nos campeonatos. E o que ajuda a manter Rodrigo Garro, o que ajuda a manter Yuri Alberto, o que ajuda o Corinthians a manter o mesmo time para continuar a sequência é se classificar para a Libertadores, porque a classificação para a Libertadores te dá muitos prêmios conforme você vai avançando de fase na competição. Foi o que já conversamos aqui no vídeo, foi o que o Pedro Silveira disse que era um dos planejamentos do Corinthians, avançar nas competições para fazer renda financeira com as premiações e não precisar vender seus principais jogadores, já que o Corinthians tem meta de venda para fechar no verde 180 milhões de reais em venda, e só o Rodrigo Garro, que foi uma proposta de 152 milhões de reais para o Corinthians, só o Rodrigo Garro quase cobre toda a proposta, quase cobre toda aí, vamos dizer assim, o limite, o teto que o Corinthians precisa atingir em venda. Então é uma proposta atrativa, tanto para o Corinthians quanto para o Rodrigo Garro, e há possibilidade de acontecer. Por isso a classificação para a Libertadores é muito importante para a permanência do grupo. Certo, fiel? Aqui, fiel, aqui é assim, a gente traz a informação, o melhor da informação para você, mastigado aqui para você digerir da melhor forma possível, o melhor da informação do nosso Coringão. Comentem, porque eu quero saber sua opinião referente a isso. Comentem, tá? O que vocês acham? Vocês acham que o Rodrigo Garro pode sair no meio do ano? A possibilidade é grande, tá, fiel? Não vou mentir pra vocês, mas o que vocês acham? Quero saber muito a sua opinião, tá? Não respondi ainda os comentários do primeiro vídeo. Vou estar lá online respondendo. Na hora que acabar esse vídeo, você corre lá, comenta para responder o seu desse vídeo também, combinado? Mas não saia daí, porque temos informações importantes agora sobre Paul Pogba. É isso mesmo, fiel. Um assunto que já tá corriqueiro, né? Fala de Pogba, não tem como falar de Corinthians, um assunto que está bastante corriqueiro no timão, porém, na data de hoje, exatamente hoje, Pogba está saindo da punição de antidoping que foi lhe concedida aí na época que jogava no Juventus, no dia 23, tá, fiel? No dia 20, de 2023, tá, desculpa, em 2023, no dia 10, o Pogba, tá, deste mesmo mês de março, o Pogba sofreu uma punição aí de 2 anos. Então o Pogba hoje está se livrando da punição no dia 10 de março de 2025, está ficando livre no mercado para fechar com qualquer clube de futebol, tá? O que me chama a atenção é que eu fui procurar informações do jogador e aí, depois do interesse do Inter de Miami, que é o time do David Beckham, no jogador, que ainda não houve uma negociação encerrada, não fecharam com o jogador, muito pelo contrário, as negociações se esfriaram e o jogador aí se afastou bastante do time do Inter de Miami, lembrando que o Pogba também mora em Miami, o jogador continua livre no mercado, tá, fiel? Além de continuar livre no mercado, não tem negociações avançadas com nenhum clube de futebol, pelo menos é o que chegou para mim de informação, e a pergunta que fica no ar é, agora que o Pogba está liberado, como uma possível classificação para o Corinthians na Libertadores, se conseguir classificar, o Corinthians disputando vários campeonatos, será que a Sport da Sorte, junto com o Corinthians, podem fazer a contratação do Pogba? Vocês lembram que eu disse para vocês em vídeos anteriores que o Corinthians nunca descartou o Pogba? O Corinthians sempre admitiu que está difícil pelo alto valor que o jogador pediu para ganhar aí 4 milhões de reais mensais. O Corinthians fez uma proposta igual a do Memphis, com os mesmos parâmetros, com as mesmas cláusulas contratuais, que se ele cumprir certos requisitos de jogos, ele vai alcançar o teto máximo, e uma proposta muito boa aí de 3 milhões mensais. Então a proposta do Corinthians para o Pogba, ela continua de pé nos mesmos parâmetros do Memphis. Se o jogador quiser continuar ganhando a mais do que ele pediu, a proposta que o Corinthians fez, ele não aceitou e pediu a mais, o Corinthians não aceitou cumprir. Só que se ele voltar atrás e aceitar a proposta anterior, pode ser que ainda pinte o Pogba. Fiel, não estou dizendo aqui que o Corinthians está avançado, não estou dizendo aqui que o Corinthians está negociando com o jogador, estou dizendo que o jogador está liberado, dizendo que o jogador está livre no mercado, não fechou ainda com nenhum clube e o Corinthians nunca descartou o Pogba. Nenhum momento chegaram e falaram assim, ó, Pogba não joga no Corinthians. Nenhum momento chegaram e falaram isso, até pelas informações que nós vai atrás, pelas informações que nós trabalhamos para trazer o melhor para você, não chegou em nenhum momento em que o Corinthians descartou. Muito pelo contrário, a proposta do Corinthians permanece de pé. A proposta a mesma do Memphis, e o Pogba ainda não fechou com nenhum clube. Então a gente está antenado, a gente está ligado para qualquer informação nova para chegar sobre o jogador, principalmente agora que ele saiu da punição, que ele já pode chegar a treinar e ir para jogo,
Então agora é a hora da verdade, tá, fiel? Se realmente existe a possibilidade ou não, e a gente vai descobrir isso nos próximos dias, vocês podem ter certeza. Corintianeiro, mas o mercado da bola está fechado, fiel. Para jogadores que não têm contratos ativos, para jogadores que não têm contratos, que estão livres no mercado, você pode realizar qualquer contratação no momento. Hoje, o Corinthians pode contratar Pogba mesmo com o mercado fechado sem nenhum problema. O mesmo vale para jogadores de times estaduais, tá? Que fecha aí, se eu não me engano, no próximo mês já fecha aí também a janela de transferência para os times estaduais. Então, o Corinthians tem essa possibilidade de realizar uma grande contratação que seria com marketing incrível, com marketing aí que o Corinthians faturaria muito dinheiro em cima do atleta. Vamos aguardar, qualquer informação nova eu trago para vocês. Na minha humilde opinião, eu sempre gosto de trazer essa informação. Eu não acredito hoje que o Pogba seria vamos dizer assim, o melhor para o Corinthians no momento, tá? Óbvio que esse dinheiro vem da Master. Então é óbvio que você não pode pegar o dinheiro do Pogba e trazer 2 zagueiros, 2 laterais, resolver nossos problemas, tá? Apesar que o Angileri já se firmou. A patrocinadora contrataria o jogador para fazer nome para ela, para fazer marketing, para gerar imagem de repercussão mundial para a nossa patrocinadora Master, tá, fiel? Esporte da Sorte. Que é diferente aí de você pegar o dinheiro e contratar outros jogadores. Não é assim que funciona, já cansei de explicar esse assunto para vocês. Se vocês quiserem, eu trago mais informações sobre esse método de contratação nos próximos vídeos, tá? Então, qualquer informação nova sobre Paul Pogba, que já está livre, eu trago para vocês aqui sem sombra de dúvida. Estamos combinados, fiel? Estamos combinados? Então eu quero agradecer demais a sua presença, tá? Amanhã, meio-dia, eu volto com o primeiro vídeo do canal do Corintianeiro e com o segundo às 6 horas da tarde. Comentem que eu vou responder todos os seus comentários. Muito obrigado por tudo e vai Corinthians!